pão, o pão branco, né, que eles falam, pão de padaria, ele é o vilão mesmo? Tipo, se compara ele com a tapioca. Em termos de carga calórica, é quase a mesma coisa. A tapioca ela ganha um pouco mais pela carga de fibra que ela tem. Mas isso que você me perguntou é uma incógnita mesmo. A pessoa corre do pão, mas ele come grande quantidade de tapioca. Acaba dando quase que na mesma. Mas você quer ver uma direção boa para a pessoa saber o que é ideal para ele? É fazer esse monitoramento. Quando a pessoa está ingerindo muito carboidrato, mesmo do pão francês ou até mesmo da tapioca, que eu te falei da hemoglobina glicada, ela começa a subir muito. E dependendo da estratégia nutricional, é até bem-vindo que esse carboidrato entre em um determinado horário do dia. Mas para a pessoa que faz isso à noite e que logo em seguida vai dormir, não. Tem gente que janta pão. Tem gente que janta pão. Ele janta pão. Eu já observo... Então não é interessante. Índice glicêmico para... índice glicêmico mais rápido, né? Que está nos carboidratos simples. De pré-sono não é interessante. Não é, pelo seguinte, o nosso corpo é muito inteligente. Existe uma questão fisiológica que a gente chama de ciclo circadiano. Ele sabe certinho a hora que você está acordado, a hora que você tem que dormir. Então, nesse momento aqui da parte da noite, você dá disparos muito grandes de carboidrato desnecessário, não é viável. Aí muita gente fala assim, mas de manhã eu tenho que treinar. Tá, tudo bem, mas qual que é a sua proposta? Emagrecimento? Sim. E o tanto de gordura que você tem acumulado? Eu sempre explico o seguinte, olha que bacana, foi bom você ter puxado esse gancho. Independente do carro, se ele é um carro automático ou não, o pé direito ele só serve para uma coisa, ou tá no acelerador ou tá no freio. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Todas as vezes que uma pessoa quer emagrecer, escutem isso com muito carinho, não tem jeito, você vai passar fome sim. Olha, mas você tá ficando doido? Não, eu não tô falando fome de ficar sem comer, fome do que seu cérebro te cobra. Não é que você vai passar fome literalmente, muito pelo contrário. Eu tenho pacientes que eles olham e falam, mas eu vou comer isso tudo? Vai, só que você vai comer certo agora. Porque o que importa nessa história não é calorias, e sim da onde que vem essas calorias. Então quando eu oferto comida para essa pessoa, mas com baixo índice glicêmico, faço essa insulina dele lá para baixo, eu volto no exemplo do carro. Uma vez que você tem o pé atolado, levantando os níveis de insulina, essa insulina ela impera sobre outros hormônios e enzimas. O nosso corpo é muito inteligente, ele entende e fala assim, essa pessoa nesse momento, ela está em catabolismo ou ela está em anabolismo? Ela está jogando mais calorias, está jogando mais quantidade de macronutrientes para dentro. É uma reação endergônica ou exergônica? Ou seja, o grande problema das pessoas hoje é isso, ele belisca muito, o tempo todo a insulina dele está alta, então hora nenhuma o corpo dele vai entender que ele precisa mexer nas reservas. Por isso que eu falei da fome. Não estou dizendo que a pessoa vai viver de comer uma ervilha, não é isso. É porque de manhã ele acorda, não, mas... Cadê meu pão aqui com doce de leite? Não tem mais, o Elimar tirou. Tirei mesmo, só que agora você vai comer 3 ovos mexidos, uma colher de sopa de aveia, junto com 100 gramas de mamão, por exemplo. Eu tenho para ele um café da manhã muito mais nutritivo de quebra, eu mando ele tomar uma cápsula de complexo B decente. Aí ele percebe que eu consigo aproveitar melhor a energia dessa alimentação e ele passa a parte da manhã todinha tranquilo. Isso que eu estou falando é tão verdade que você observa as pessoas que comem, sei lá, 3 pães com margarina e um copo de café, por exemplo, ele toma isso 6 horas da manhã, quando é 8 e pouco ele está com fome. Porque não tem nutrientes suficientes para saciar a fome. O tipo de gordura é gordura ruim. Ah, mas comer ovo dessa forma com mexido é ruim. Tanto de exemplos que tem para você fazer um ovo, por exemplo, com uma panqueca. Tem momentos que eu faço uma panqueca pequena, 6 ovos, 5 ovos, tranquilo você consome. Né? É pequena. 6 ovos pequena. Então você consegue bater meta de proteína e emagrecer. Eu gosto de coisa prática, por exemplo, assim, minha primeira refeição. Cara, é sempre assim, arroz integral, mandioca com ovo ou com frango. E aí eu fico nessa. Só que quando Mas o paladar dele já tá treinado pra isso. Já tá treinado, viu, turma? Já competi, já. Coisa boa. Competi. E aí, desde aquela época, então meus hábitos são muito assim, eu prefiro comida mesmo, eu não tem problema nenhum. Eu falo assim, come primeira refeição, come arroz, come batata, come... Eu sou um paciente bom, viu? Obediente. Viu? Eu sou um paciente bom, vamos conversar depois. Então não tem tempo ruim. Aí o que eu percebo? Às vezes eu vou comer um pão integral aqui, beleza. Pego um pão integral, vou comer. Rapaz, passou a hipoglicemia baixa, fudido. Porque eu acho que fico muito tempo... sem mudar o índice glicêmico, aí na hora que eu mudo um pouquinho o índice glicêmico, meu corpo sente pra caramba. Aproveitando um gancho do que você falou, isso aí a gente chama de sensibilidade à dieta.
Tem pessoas que da mesma forma é difícil ele sair do mundo da bagunça, de comer um monte de coisa errada e passar a fazer o certo, ele sente muito, porque existe uma população de bactérias no nosso intestino que trabalham com isso. Então se ela está acostumada o tempo todo a receber só aquilo que não é legal, a hora que você começa a tirar aquilo dela, ele grita pro cérebro: ô cérebro, o que está acontecendo aí? Ó? Não está chegando mais o que a gente gosta. Porque eles viram amiguinhos. O cérebro e o intestino, os dois trabalham juntos. Uma vez que você passou a fazer o certo, também é difícil você voltar. E isso que acontece comigo também. Hoje, por exemplo, meu café da manhã, arroz integral e carne moída. Tranquilo, normal pra mim. Não é só eu. Então tem gente que se eu passar isso pra ele briga comigo, porque ele tá acostumado com o pão de queijo, com o requeijão. Isso tem o que nós falamos de questão de cultura. E eu falo, gente, se a pessoa realmente quer ter um propósito de hipertrofia ou de emagrecimento, tem que começar a trabalhar o cérebro, porque senão não vai. Tem pessoas que, por exemplo, eu tiro refrigerante dele por um período, parece que eu tirei foi cocaína dele. A pessoa me liga desesperado, porque tem abstinência disso, né? O cérebro começa a cobrar, não tô aguentando, não tô conseguindo. E às vezes, quando ele passa essa fase, alguns que conseguem, quando tem o segundo, terceiro retorno, ele marca outra pessoa. Minha disposição é outra. Eu acordo de manhã, eu rendo muito mais, eu percebo que eu não tenho mais aquelas dores por todo o corpo, porque essas coisas inflamam. E os hábitos, às vezes a pessoa passa perto, vê alguém comendo ou tomando algo que era hábito dele fazer, ele já não sente mais a mesma vontade, por conta dessa mudança, né, que tem que haver. Eu